Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muitíssimo bem. Eu estou muito bem, graças a Deus, muito bem e muito feliz também por estar aqui gravando esse vídeo para vocês que vão acompanhar o meu canal. Aqui é onde eu vou tentar dar um suporte, explicar mais sobre a proposta dos encapsulados que a minha empresa está lançando agora no mercado. E eu quero contar um pouquinho mais de como surgiu essa ideia e quando surgiu. Desde 2015, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Patrícia Silveira, sou gaúcha, sou uma empresária, uma empreendedora da área da estética e também da saúde. Estética ortomolecular. Talvez seja uma novidade para você que de repente só conhece a estética tradicional, essa que a gente usa muitos aparelhos e que eu sou fã, gosto demais, mas também tem uma parte da estética ortomolecular que quase as pessoas não conhecem, que é essa onde a gente usa os encapsulados, cápsulas que são 100% naturais e também produtos de uso tópico, não só oral, que são os encapsulados, mas também produtos 100% naturais, onde a gente consegue suprir necessidade do nosso corpo através de oligoelementos, vitaminas, minerais. Em algum momento da nossa vida, a gente acaba tendo um déficit de vitaminas, de minerais no nosso organismo, e acaba que isso vem muitas vezes a prejudicar a nossa saúde e com isso o nosso cérebro entende que a gente tem que passar a estocar um pouco mais de gordura como reserva energética. O problema é que a gente acaba acumulando essa reserva energética, ela se transforma em gordura que não é boa e acaba sendo essa gordura que a gente acumula em algumas regiões do nosso corpo. Perna, braço, flancos, abdômen, principalmente abdômen, e aí a gente ganha aquilo que a gente chama de sobrepeso, um peso acima daquilo que seria ideal pra gente. E quando eu falo ideal, eu não estou falando do ideal que a sociedade impõe, tá? Eu tô falando do ideal para nossa altura. Por isso que é feita uma bioimpedância, que é uma balança que vai nos dizer as taxas de massa gorda e massa magra, que é o nosso músculo. Então não tem nada a ver como o que a sociedade determina como padrão, bonito ou não, tá? Ou seja, até mesmo de saúde. Mas como eu sou uma profissional da área da estética e iniciei dentro da estética e iniciei trabalhando já tarde, eu já tinha 30 e poucos anos, tem uma média de uns 5, 6 anos que eu tô no mercado efetivamente. Nesse período, antes de começar a trabalhar, eu estudava muito e o meu assunto que me interessava era mesmo a nível emocional e saúde. Eu sempre gostei muito dessa parte de poder juntar os dois, unir as duas coisas que caminham juntas, a nossa saúde mental com a nossa saúde física. Eu acredito muito nisso. Então, a partir daí eu comecei a estudar muito, conheci uma empresa gigantesca, que hoje está em mais de 30 países. Trabalhei dentro dessa empresa, ministrando curso na área da estética ortomolecular. Foi uma escola para mim, foi um laboratório, foi estudos de cases de sucesso. Lá dentro eu aprendi muito sobre a ortomolecular e me deu um respaldo muito grande para eu me apaixonar cada vez mais. Em 2015, 2016, eu descobri os encapsulados, eu descobri a estética ortomolecular e fiquei completamente fascinada por esse mundo a nível de estética. Mas antes eu já sabia o quanto os encapsulados podiam ajudar na saúde e passei a usá-los. Eu era uma pessoa muito doente, problema renal, só tem um rim, o outro com uma pielonefrite aguda, um processo inflamatório, 15 dias em casa, 15 dias no hospital. Por muitas vezes foi esse o meu ritmo de vida, às vezes internada por um longo espaço de tempo,
E a gente se acostuma a conviver com essa doença, com a doença, seja até você que às vezes tem uma dor de cabeça, com frequência a gente acaba acostumando com a doença e não deveria ser assim. Acho que o nosso maior investimento tem que ser na nossa saúde para a gente não vir a gastar na doença. Então essa frase é uma frase assim que me representa e que eu falo muito para todo mundo. Eu prefiro investir na minha saúde. E eu ia para o hospital com muita frequência, tomava muito antibiótico. E eu resolvi estudar o meu caso, eu resolvi entender o que estava acontecendo comigo, por que eu tomava tanto antibiótico e já não fazia mais efeito, meu corpo já não aceitava, bactérias se proliferavam muito rápido e ali surgiam novas bactérias onde se tinha que tomar outro antibiótico e chegou uma hora que eu disse, eu não quero mais a doença na minha vida, eu cansei, eu não quero, eu vou estudar o meu caso para poder entender como que eu posso me autoajudar. E aí foi quando eu descobri a medicina ortomolecular e realmente foi o meu grande divisor de águas, eu descobri que eu tinha uma imunidade muito baixa, que eu tinha que suplementar com vitaminas, minerais, oligoelementos, que eu tinha uma anemia severa aos 30 anos. Eu fui descobrir que eu só tinha um rim com 30 anos, imagine. Então, desde muito nova, antes de 1 ano de idade, eu já frequentava hospitais, ficava hospitalizada para o uso de antibiótico na veia para que as bactérias não se proliferassem, não aumentassem. E todo o tratamento sempre era feito a nível de trato urinário e a gente acabava não dando essa atenção, que era mesmo uma função renal. E aí, às vezes por falta de entendimento, eu era uma bebê de 1 ano, 2, 3, 10, 15, 20 e poucos anos e com essas frequências sempre de estar internada em algumas fases da minha vida. Então, a gente nem esperava, até que chegou um dia que eu fui fazer exames completos e foi um susto para todo mundo, descobrimos que eu só tinha um rim e tudo bem ter só um rim, desde que se tenha uma função renal boa, que não era o meu caso, porque eu vinha perdendo função renal e numa velocidade muito rápida. Então, cada vez que eu internava no hospital, eu já internava muito mal, com febres altíssimas, a nível de delirar, de não reconhecer, de não saber quem eu era, não reconhecer meu ex-marido, não reconhecer familiares, não saber de onde eu vim e nem qual era meu nome. E entrar num processo de ficar ali hospitalizada quase que sedada para poder descobrirem qual era a nova bactéria que estava se proliferando no meu corpo e que isso não virasse algo generalizado que pudesse me levar até a óbito. Era isso que os médicos me falavam. Então chegou uma hora que eu pensei, os remédios não estão mais fazendo efeito, eu preciso ver como que eu posso mudar esse meu quadro. E eu comecei a estudar, eu tenho fotos, inclusive, eu no hospital com os livros e estudando, mesmo hospitalizada. Então, eu sou completamente apaixonada por saúde, por falar sobre saúde, entender o momento de vida da pessoa e também volto a dizer que o emocional está diretamente ligado a muitas das nossas doenças que se desenvolvem em alguma fase da nossa vida ou até mesmo desde que a gente nasce. E não dá para aceitar. Então, a partir daí eu me apaixonei, pela proposta de levar mais saúde e qualidade de vida para as pessoas, montei uma equipe de nutricionista, pessoas da área da saúde que pudessem me dar respaldo, clínicas de emagrecimento, porque eu sabia que uma pessoa acima do peso inicia um processo inflamatório no corpo, um processo inflamatório no cérebro, e ali tudo começa a se desenvolver doenças num curto, médio e longo espaço de tempo. Pode ser que você pareça ter uma vida saudável agora, mas se você tiver um processo inflamatório no teu corpo porque está muito acima do peso, talvez pareça que esteja saudável, que não desenvolveu nenhum tipo de doença,
mas chega num período da vida e que é onde a gente tem que estar mais atento, que é a nossa fase ali de quando a gente começa a se tornar considerado como um idoso, né, a terceira idade, ali começa a surgir tudo de uma vez, todas as doenças acumulativas por causa muitas vezes do ganho de peso, sobrepeso durante a nossa vida. E me apaixonei por esse processo de trabalhar com pessoas que precisavam emagrecer e que precisavam entender esse processo de aceitação consciente de mudanças em hábitos, tanto mental, né, a nível de mudar os pensamentos e referente à alimentação, e também fazer novas e boas escolhas para poder se alimentar de forma melhor. Iniciei com programas de emagrecimento totalmente restritivos, que hoje eu paro e penso que era mesmo uma loucura, mas também reconheço que quem quer, né, quem tem processo inflamatório no corpo, às vezes precisa ser mais restritivo, uma alimentação mais restritiva, mas hoje eu ampliei, hoje eu tenho conhecimento maior a nível de tudo isso e sei que cada caso é um caso, não dá para generalizar, englobar todo mundo de uma única forma para seguir uma reeducação alimentar. Também posso dizer para vocês que eu não gosto da palavra dieta, eu não gosto e qualquer pessoa não gosta, o nosso cérebro não tem aceitação boa referente quando a gente diz que vai iniciar uma dieta, porque é bem provável que a gente já tenha iniciado, tenha parado, não tenha dado certo, já tenha repetido isso inúmeras vezes e o nosso cérebro vai ligar isso a um fracasso e logo vai nos mandar pensamentos de fracasso, de que você não vai conseguir, você já tentou outras vezes e não vai dar certo. Por isso que eu acho que é extremamente importante trabalhar a nível de consciência, para que você consiga bloquear esses pensamentos, que você consiga não aceitar esse tipo de pensamento, que você consiga interpretar para poder ajustar da melhor forma de como você vai receber esses pensamentos, porque parece que o nosso cérebro, ele, de fato, ele tem uma vida própria e ele não trabalha a nosso favor. Parece que tem épocas da nossa vida ou toda a vida que o cérebro tá ali mesmo só para nos dar murro na cara e soco no estômago, porque os pensamentos, eles destroem os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos, e nós não precisamos de ninguém para fazer isso. Nós mesmos acabamos nos sabotando diante daquilo que precisa ser feito ou daquilo que a gente quer fazer, que a gente sabe que é possível fazer, mas é impressionante, a gente deixa de fazer porque vem um pensamento dizendo: você não consegue, você já tentou inúmeras vezes e você não conseguiu. Então, a palavra dieta, ela pode sim conduzir você a achar que não vai dar certo. Então, eu gosto muito de falar sobre uma reeducação consciente, real, uma reeducação alimentar, uma reeducação a nível emocional, porque está diretamente ligado, sim, ao emocional. A comida, ela não tem braço, ela não tem perna, mas é impressionante. Ela corre atrás da gente e ela nos agarra e nos abraça como se fosse a nossa melhor amiga. E isso é fato. Hoje a gente sabe que a indústria de alimentos, ela nos oferece uma facilidade de acesso para comprar, para ter muito rápido aquilo que a gente deseja comer, aquilo que a gente tem vontade. E não parte nem de sentir fome, é um desejo, uma vontade. O nosso paladar às vezes gosta de um tipo de comida, um tipo de doce, e isso é de fácil acesso, não é difícil de se conseguir. Tanto que hoje a gente sai e em cada lugar, a cada 2 passos, ou nem isso, a gente encontra um lugar, um café, uma padaria, um restaurante, qualquer lugar que venda alguma coisa de alimento. Então é muito forte hoje a indústria alimentícia. Seria a indústria alimentícia? A indústria de alimentos, seja qual for, a nível saudável ou não. Se bem que, deixa eu falar um pouco sobre o meu pensamento e meu raciocínio a nível do que é saudável ou não. Partindo do que é saudável ou não. Se a gente for parar para pensar, gente, nada é saudável hoje. Ponto. Então, muitas vezes, deixar de comer aquilo que não é saudável
talvez não seja necessário parar de comer, mas diminuir conscientemente, porque você sabe que aquilo ali não vai te fazer bem. Deixa eu dar um exemplo para você, e tem que fazer sentido isso para você. Por exemplo, tomate é saudável, mas qual a procedência desse tomate? Tem agrotóxico? Como é que você vai saber? Você entendeu? Então, o tomate entra em quase todas as reeducações alimentares. Tomate, alface, abobrinha, etc. Frutas. E aí? Nosso consumo, quando a gente entra numa reeducação alimentar, basicamente são esses alimentos. Frutas, vegetais, legumes. E da onde que estão vindo? Será que esses legumes, essas frutas, vegetais, as saladas que a gente vai consumir agora em maior quantidade, qual é a procedência deles, de onde eles estão vindo? Ou seja, pode ser que ali tenha sim agrotóxico, e agrotóxico vai influenciar muito no nosso organismo, porque ele é tóxico, então vai nos intoxicar. Fez sentido para você? Então a gente não pode ser muito radical a nível de, eu não vou comer o doce porque tem açúcar. É verdade, o açúcar ele é a droga mais potente que faz um estrago gigantesco no nosso organismo, e a gente segue usando, às vezes até sem saber que ali tem açúcar. Mas ou seja, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente se priva muito de uma coisa, sendo que a gente só deveria diminuir a quantidade, ou estar consciente de que a gente está comendo aquilo ali não vai ser benéfico para o nosso organismo, para o nosso metabolismo, mas a gente diminui então conscientemente aquela porção, aquela quantidade que a gente comeria daquilo ali que não é saudável. Para você ter ideia, hoje o sódio, né, que tem na água com gás, ele não é benéfico, ele com certeza ele vai contribuir para que a gente tenha retenção de líquido. É muito sódio, então a gente vai... Mas você vai parar de tomar água com gás? Não precisa, mas diminui um pouquinho, entendeu? Você quer uma coisa assim, banho, né? O banho cheio de cloro. Cloro é tóxico, altamente tóxico. A gente não vai tomar a água do banho, mas às vezes a gente toma a água da torneira. Mas aí não toma a água da torneira, a gente toma a água potável que vem dentro de um galão de plástico. O plástico é altamente tóxico. Vocês entenderam? Vai tomar banho, o banho tem cloro. O cloro, você não tá tomando cloro, mas e a absorção? A pele é o maior órgão de absorção do corpo. Então, talvez você esteja se intoxicando com o banho. Então, fez sentido para você entender que o radicalismo dentro de uma proposta de emagrecimento, entre o pode e não pode, e nunca mais pode, é muito radical, porque no final das contas você vai estar gerando processo inflamatório, você vai estar se intoxicando, e é necessário fazer uma destoxificação do nosso organismo. Ou seja, então não dá para ser radical quando o processo de emagrecimento iniciar, nem antes, nem durante, nem depois. A gente precisa trabalhar consciente, de forma inteligente, para ir fazendo as coisas de forma consciente, para que você entenda o processo. O que acontece? Muita gente entra num programa de emagrecimento no automático e só vai fazendo o que a equipe, nutricionista, médico, esteticistas falam que tem que fazer. Só que ela não entende o processo. Porque quem fez as escolhas não foi ela. Foi passado um guia alimentar, uma dieta, foi falado que ela tem que tomar 2 litros de água no mínimo, mas e por que? Qual a importância de ser 2 litros de água ou 5 litros de água? Por que tem que tomar o chá tal? Ou seja, ela precisa entender. Quando aquilo fizer sentido para ela, ela não vai mais esquecer. E logo, não esquecendo dessas coisas boas e benéficas para ela, quando ela precisar, ela volta a usar, ou não vai parar de usar nunca mais, porque faz tão bem para ela. O processo de emagrecimento, ele é, no primeiro momento, completamente trabalhado emocional. Não vai adiantar eu
dizer o que a pessoa tem que fazer, a minha equipe dizer o que tem que fazer, não vai adiantar. Não vai adiantar eu falar que tem que tomar os encapsulados. Eu tenho que explicar, tem que fazer sentido para a pessoa que não é uma cápsula mágica, que não vai acontecer o emagrecimento só tomando encapsulado. Não, a pessoa não vai emagrecer só tomando chá ou só fazendo a reeducação alimentar. Engloba muito mais do que isso. E o contexto de tudo isso entra o nosso emocional. O nosso emocional, ele precisa entender que aquilo ali é muito bom e vale a pena fazer, vale a pena seguir aquilo ali. Mas o nosso emocional vai brigar muito porque a gente vai entrar num processo de renúncia e de escolhas. Antes a gente não escolhia, a gente só tinha vontade, ia lá, comprava e comia. A gente tem a falsa fome, tem vontade de comer e a gente vai lá. Não vinha aquela questão do, mas eu tô numa mudança alimentar, eu quero emagrecer. Agora vai vir. E quando vir esse pensamento, pode ter certeza que vai causar um caos emocional. Vai causar irritabilidade, mau humor, irritação, vontade de parar, medo, ansiedade, estresse. Vai. E como que aí a gente vai lidar com esse processo inicial de você dizer não a você mesma? Aí já entra todas as dificuldades. Se você já tem dificuldade de dizer não para as pessoas, você vai sentir também dificuldade de dizer não para você. Ou talvez você tenha facilidade de dizer nãos para as pessoas, mas se você não está acostumado a dizer não a você. Você está acostumado a satisfazer todas as suas vontades, seus desejos, custe o que custar. Mas se você não vencer a si mesma, você vai vencer quem mesmo? Lembrando que não é com o outro, é com nós mesmos. Todos os dias, a nossa maior luta é com nós mesmos. Não é com os outros. Não é com os outros. Sabe por quê? Porque a nossa mente, ela é poderosíssima e ela cria coisas a nosso favor e contra. E contra. Por isso que nos dias de hoje a comunicação ela tá cada vez pior. Por quê? Porque a pessoa fala uma coisa e a gente entende como a gente quer. Como melhor pra gente. Como melhor pra elevar o nosso ego, o nosso superego, pra não causar nenhum conflito interno na gente. E tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente funciona assim, o ser humano é assim. Mas agora, nesse processo, a gente vai ter que começar a trabalhar com uma coisa chamada renúncia. Você vai ter que saber o porquê que você está renunciando a algumas coisas. Por que é interessante abrir mão aqui para ganhar depois ali. Que no caso seria perder logo ali, que seria perder peso. Ninguém é motivado a estar no processo de emagrecimento se não ver resultados. Por isso que o resultado ele tem que vir já na primeira semana. Na primeira. Eu acho, inclusive, eu vou dizer pra vocês assim, que eu gostava e gosto de quando a pessoa senta pra conversar comigo, ela já levantar dali consciente. Ela tem que ganhar força na nossa conversa. Ela tem que sair dali com uma visão diferente a respeito dela. Diferente. Ela tem que sair dali com uma percepção diferente das coisas em relação à vida dela, em relação ao que ela quer para daqui a alguns dias, para daqui a alguns meses, para os próximos anos. Então não é só sobre emagrecimento, não. Não é. Porque uma pessoa que quer emagrecer é o primeiro passo porque ela quer também dar uma guinada na vida dela. Ela quer fazer outras coisas que, infelizmente, a mente bloqueia porque ela está acima do peso. Emocionalmente, não tem nada a ver a nível de saúde. O bloqueio ele não é a nível de saúde, ele é a nível de emocional, psicológico. A pessoa deixa de viajar e a mente diz assim, quando tu emagrecer, você vai viajar. Quando você emagrecer, você vai conquistar isso. E aí, infelizmente, a gente acredita em quase tudo que a nossa mente fala. Depois que a gente começa a trabalhar e a treinar, a gente fica um pouco mais atenta. Não é tudo que o nosso pensamento vem e a gente aceita. Nada disso. A gente começa a contestar com a gente mesmo. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário quando a gente começa, as coisas começam a fazer sentido e nem tudo a gente aceita, vindo da gente mesma.
Isso é algo extraordinário. Aí você começa a ganhar. Você começa a ganhar primeiro de você e depois você consegue a ver todos os benefícios de como é bom você ter domínio próprio. Domínio próprio. E para o emagrecimento isso é extremamente necessário. A não ser que você entre dentro de um programa de emagrecimento, faça tudo o que mandar e você emagrece 10, 15, 20, 30 quilos e daí um ano ou menos você já engordou tudo de novo. O chamado efeito sanfona, sabe por quê? Porque você fez o que era passado, o que era mandado, o que era coordenado, delegado, mas você não sabia o porquê das coisas, não fazia sentido para você. Por isso que é importante, por isso que é tão importante que você entenda o porquê de tudo que você vai fazer, de tudo. E nunca esqueça, só você tem o poder de escolha. É você que bate o martelo para aquilo que é ou não importante na tua vida, para aquilo que é ou não você renunciar, para aquilo que é ou não você fazer. Isso é extremamente importante. Só você tem autoridade e autonomia para poder decidir resolver coisas importantes ou não importantes na tua vida. É você que resolve. É você que assume a autorresponsabilidade das tuas escolhas. E não se culpe por não ter dado certo todas as vezes que você tentou. Às vezes a gente tem mesmo que passar por um processo de muitas tentativas para depois entender qual é a forma mais assertiva da gente estar de bem com a gente, buscando mais saúde, mais qualidade de vida, entendendo por que algumas coisas a gente renuncia, por que algumas coisas a gente diz sim, outras não. Você assume uma coisa chamada autorresponsabilidade. Se der certo, o mérito é teu. Se der errado, você também vai bater no peito e dizer, eu assumo a bronca. Porque eu era consciente do que eu estava fazendo. E aí é quando a gente começa a brincadeira chamada vida começa a ficar legal, porque daí o medo, ele já não consegue nos afrontar como nos afrontava antes. Por exemplo, um pensamento dizendo assim, ai boba, vai iniciar aí uma dieta de novo, já cansou de fazer, faz 2, 3 dias e depois já para, tu não é forte. E aí? E aí que você vai responder pra você mesmo, mas eu não preciso ser forte, eu não preciso vencer todas as vezes, eu não sou uma super heroína. E outra, eu tenho direito a cair, a levantar quantas vezes eu quiser, porque quem domina a minha vida sou eu. Então, eu não me considero uma perdedora até quando eu perdi. Até quando eu perdi, eu me considero uma vencedora, eu estava aprendendo. Certo, gente? Então hoje uma prévia rápida de quase 30 minutos. Será que alguém vai ver esse vídeo completo? Será que tem como colocar ali para ir rápido, para minha fala ficar rápida? Mas eu acho que eu falei coisas importantes aqui para vocês. Acho que eu falei coisas que eu falaria conversando com alguém que estivesse chegado até mim buscando entender um pouco mais sobre o processo de emagrecimento a nível consciente, de mente, de emoções, de mudanças conscientes, de escolhas, de novas e boas escolhas. E eu prometo falar mais, esse canal vai ser mesmo para eu falar sobre os encapsulados e no próximo vídeo eu conto a vocês esse sonho realizado, que foi tirar esse papel, esse sonho do papel, que é lançar esses encapsulados para ajudar aí quem quer emagrecer. Não são cápsulas milagrosas, mas eu acho que o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês, junto com as cápsulas, vai trazer consciência de novas e boas escolhas para vocês, tá bom? Um beijo gigante em vocês. Para quem assistiu o vídeo um pouquinho, ou quase todo, ou todo, eu super agradeço o carinho de vocês. Um beijo grande. Fiquem todos com Deus.